Ah, deixa ele pra lá. Ele já tá fumando crack de novo. Só morte na vida dele. Ali se eu fumava mais. Se eu bebia mais. Por quê? Eu fui caçar refúgio dentro da igreja e não o encontrei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. O teu socorro bem presente, ele vinha do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E o Senhor disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso que eu sempre digo, tudo é possível para aquele que crê. Aquelas pessoas que entram na tua vida para dizer que você não vai vencer, para dizer que você não vai conseguir. Essas pessoas, é o próprio inimigo usando essas pessoas. Irmãos, mas como que eu faço com uma pessoa dessa? Orem por essas pessoas. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar até mesmo pelos nossos inimigos, irmãos. Irmãos, mas não é fácil. Mas nós temos que ir pela palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que me libertou. Foi a palavra de Deus que está me levando em lugares que eu nunca pensei que eu ia andar. Eu dizia para mim, Senhor, a minha infância toda foi na droga, eu vou morrer na droga. Mas através da palavra de Deus, através do testemunho, o Senhor tem me levado em vários lugares. Sexta-feira, se Deus permitir, estarei pregando a palavra de Deus ali em Caxias. Sábado, se Deus permitir, estarei em Timó. Domingo, se Deus permitir, estarei em Teresina. Mas eu só vou nesse determinado lugar se Deus me levar. Porque na nossa vida nós temos que tirar o eu. Amanhã eu vou em São Luís Gonzaga. Olha o orgulho. Olha a soberba. Irmãos, nós temos que tirar o eu da nossa vida. Ah, eu posso tudo, eu faço, eu sou maior do que todos. Eu tenho mais autoridade do que todo mundo, irmãos. Vamos colocar na nossa mente que ninguém é melhor do que ninguém. Existe sim classes diferentes. Classe baixa, classe média, classe alta. Pessoas de alto nível. Mas nós temos que pensar na nossa mentalidade que nós somos filhos só de um pai. E o pai, ele corrige o filho que ele ama. O pai, ele ama cada um de nós. Aqui tem pai de família, tem mãe de família. As pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Nenhum pai quer ver o seu filho no caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que ninguém consegue ao Pai se não passar primeiro pelo Filho. E nós mas como é isso? É se nós aceitar Jesus hoje aqui, o nosso nome será escrito no livro da vida. E aí nós vamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que se nós negarmos o Senhor aqui na terra, no grande dia vai nos negar diante do Pai. Irmão, mas quando é esse dia? Só o Senhor sabe. Mas o Senhor vem. É a promessa. Ele disse que ele foi, João 14 vai dizer, que ele foi preparar lugar, mas ele ia deixar o Consolador, ele ia voltar à igreja. E tem muita gente que diga assim, irmão, mas os crentes são mentirosos. Por quê, irmão? Porque todo tempo eu só ouço falar os crentes dizendo que Jesus está voltando, e esse Jesus nunca volta. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele vai voltar. E ele quer te levar para morar na mansão celestial. O Senhor já preparou uma mesa para nós banquetear com ele. Por isso que eu estou dizendo que religião não salva, sabe por quê, meus amados? Porque lá naquele grande dia, na mesa, não vai ter separação. Não vai ter católico para cá, não vai ter adventista para cá, não vai ter batista para cá, não vai ter assembleia para cá, não. Todo mundo vai sentar em uma mesa só. E todo mundo vai cantar no só coral assim, ó. Santo, 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 santo és o nome do Senhor. Por isso que eu sempre digo por onde eu ando,
ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por isso que eu vou pregar em alguns lugares, tem pastores que não querem que eu volte para pregar lá. Mas enquanto eu tiver com esse fogo de vida, vou pregar o evangelho verdadeiro, hein? Porque quem me tirou do lamaçal do pecado lá foi ele. Homem nenhum não tinha poder de me tirar. Mas Jesus, ele tem o poder de mudar a vida do ser humano. E o Senhor, ele me trouxe essa palavra. Aí ele vai dizer assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Por que eu estou falando sobre acepção de pessoas? Porque Jesus está dizendo: ide pregar o evangelho a todas as criaturas. Ele está dizendo a todas. Então aqui na palavra, Jesus não está fazendo acepção de pessoas. Mas eu quero te dizer nessa noite: ei, o homem tem colocado leis, e se você for obedecer, você vai perder a tua salvação. Está existindo aí a lei do homem, mas nós temos que ir pela lei do evangelho, porque a Bíblia diz: conheceis a verdade e ela vos libertará. Que vai te libertar isso aqui, irmão. É isso que está nas minhas mãos. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que através das nossas mãos, assim mesmo como você está olhando para minha mão calejada, irmão João, por que sua mão é assim? Porque todo dia eu estou na minha roça. Todo dia, quando eu não estou na roça, eu estou na juquira. Quando eu não estou na juquira, eu estou juntando o corpo para fazer carvão. Quando eu não estou fazendo carvão, eu estou limpando açude. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que do próprio suor do nosso corpo que nós vamos tirar o sustento para a família. E eu tenho orgulho de dizer que eu faço tudo isso. E eu tenho orgulho de dizer mais ainda que eu estou de pé por causa da mão do Senhor. Aleluia. E o Senhor, ele tem uma promessa na tua vida. Eu faço é crer e tomo posse nessa noite que Deus é contigo. Isaías 41:10 vai dizer: não temas. Ei, o Senhor está falando com a pessoa nessa noite: não temas, não te assuste, não te assombre. Eu sou teu Deus, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou os teus irmãos, eu que cuido de ti. Eu estou no barco. Irmãos, vamos analisar só um pouquinho a tua mente. Vamos se conectar só um minutinho aqui agora. Um exemplo aqui. Olha, a pandemia veio. Matou, foi milhões, irmão. Milhões de pessoas. Jesus, ele fez exceção de pessoas? Não. Por que, irmãozão? Morreu doutor. Morreu médico. Morreu prefeito. Morreu vereador. Morreu rico. Morreu pobre, morreu branco, morreu negro. E sabe qual é o maior milagre hoje aqui? É que a pandemia veio e matou milhões e milhões de pessoas. Mas o maior milagre é nós estarmos vivos. Quantas e quantas pessoas não passaram pela pandemia? Mas eu quero te dizer, quantas e quantas pessoas passaram e estão aqui adorando a Deus. Quantas e quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estarmos aqui hoje? Olha o Maziel, a pandemia veio e não levou ele. E ele está aqui completando mais uma primavera. Então é milagre. É milagre. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça. Olha o que aconteceu com Jó. Muitas pessoas ouvem falar a história de Jó. Ouve. Mas não se aprofunda mais na história de Jó. Por que eu vou falar agora sobre esse texto? Tem muita gente que diz, irmão João, aquela história de Jó. Jesus é bom, é misericordioso,
Mas por que ele permitiu que os filhos de Jó morressem? Jó sofreu muito, irmãos. Jó perdeu praticamente tudo que ele tinha. Mas sabe o que ele não perdeu? A fé. Por isso que eu digo, irmão, se você tiver fé, que a Bíblia diz tamanho de um grão de mostarda, nós vamos passar pela porta estreita. Olha que um grão de mostarda é bem pequenininho, que eu já comprei para minha sogra, que ela teve derrame. Ela teve problema de AVC, disseram que é bom, nós compramos. É muito pequenininha. Aí eu fiquei analisando isso, meu Deus, se nós tiver fé do tamanho desse grão aqui, nós vamos ser salvos. Então, eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que os filhos de Jó morreram? Porque estava em desobediência com Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Ei, a desobediência, ela é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Por isso que eu estou trazendo esse contexto. A obediência, ela gera bênção. Mas a desobediência, ela traz maldição, ela traz morte. E os filhos de Jó estavam em desobediência, bebedeira, prostituição. Então o Senhor permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, na família de Jó, mas não tinha o poder de tocar em Jó. Homem íntegro, temente e reto. Não se desviava dos caminhos do Senhor. E o Senhor deu em abundância o que ele tinha perdido. Eu quero te dizer uma coisa. Eu vou ser profeta de Deus agora aqui para ti. Aquilo que você perdeu, o Senhor vai trazer de volta para ti. Aquilo que você perdeu no passado, o Senhor vai te entregar no presente. Somente fique na posição para o Senhor lhe entregar. Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Vamos aprender a esperar. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. O Senhor usa quem ele quer, da forma que ele quer, porque ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o teu Pai. A Bíblia diz que se nós amar o mundo mais do que ele, nós não somos dignos dele. A Bíblia diz que se nós amar a nossa mãe, o nosso pai, nós não somos dignos dele. Então a Bíblia vem dizer que Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar nos teus planos. Os teus planos, os teus projetos tem que ser entregue tudo na mão do Senhor. Se você entregar tudo na mão do Senhor, descanse o teu coração, porque Ele é fiel para entrar no teu problema e trazer a solução para ti. Tem pessoas nessa noite que estão com uma preocupação na mente. Tem pessoa que nessa noite que não está conseguindo dormir direito. Tem pessoas aqui que estão com uma opressão na mente. Eu quero te dizer uma coisa. Somente crê. Somente crê. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Somente crê que Deus vai entrar com providência naquilo que tu tem pedido. Naquilo que tu tem clamado. Aquela porta que está fechada, ei, o Senhor é fiel para abrir. Já tentaram te tirar do teu trabalho. Assim me diz o Senhor para me dizer para pessoas aqui. Mas o Senhor disse que aquele trabalho que te deu foi Deus. Ninguém vai te tirar de lá. Porque a porta que Ele abre, ninguém tem o poder de fechar. Mas também a porta que Ele fecha, ninguém tem o poder de abrir. O Senhor está abrindo porta de oportunidade para você. Quantas e quantas pessoas não tiveram essa oportunidade nessa noite? Estão descendo a sepultura. Quantas e quantas pessoas estão no leito do hospital precisando de um fôlego de vida? Quantas e quantas pessoas estão no UTI esperando desligar aquele aparelho? Mas eu quero te dizer uma coisa.
última palavra quem determina é Deus na tua vida. Satanás pode se levantar para querer destruir a tua vida, para querer destruir o teu eter, irmão. Olha, quem é casado aqui está entendendo o que eu estou falando aqui. O inimigo está doido para fazer separação de casais. Tem pessoas que estão aqui. Tem pessoas que já estão entendendo o processo. Tem pessoas que já estão dizendo, irmãozão, eu estou sentindo Deus falando comigo. Ei! O Senhor diz que o inimigo tem entrado para destruir o teu casamento. Trazendo contenda, trazendo fofoca, trazendo confusão. Mas o Senhor diz, ei! O Senhor diz que quando Ele une, ninguém separa. Pode estar falando mal de tu pelas tuas costas. Tu pode não estar vendo, mas tu tem um advogado que está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. Então o que você não pode fazer, ele pode, irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Abre a tua mente agora, hein? Tem coisa que você está esperando Deus fazer, mas tem coisa que Deus está esperando que é você que tem que fazer. É você que tem que ter atitude. É você que tem que ter coragem. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Eu pedi ajuda a Deus para me sair do crack. Mas eu tive que me esforçar para me sair daquela vida. Porque se eu não tivesse me esforçado, eu não tinha saído. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor deixou ali um arbítrio para nós escolher se nós quer as trevas ou se nós quer a luz. Porque a luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é a lâmpada para os nossos pés. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo e o sal da terra. Nem todo mundo dá credibilidade ao sal, mas o sal, irmão, nós precisamos dele. Sabe por quê, irmão? Que a Bíblia diz que o Senhor, Ele é a luz do mundo e o sal da terra, porque tem comida. Se você não colocar sal, você não consegue comer. E o Senhor, Ele deixou tudo perfeito para mim e para você. O Senhor diz que Ele coloca tudo no seu devido lugar nessa noite. Vocês estão ouvindo esse som que está tocando aí? Antigamente eu era DJ de radiola, São Luís Gonzaga e Bacabal. Agora hoje, isso não entra mais na minha mente. Essas músicas não entram mais na minha mente. Sabe por quê? Eu fui blindado pelo sangue do Cordeiro. O que eu fazia no passado, eu não fazia mais. Mas também não posso abandonar aquele povo que está ali. Eu tenho que orar por eles. Sabe por quê? Porque Deus mudou a minha vida e vai mudar a vida daqueles que estão também lá naquele local onde eu estou ali. Por isso que eu vou pregar no presídio para Odmiga, por isso que eu vou ali para a rodoviária, por isso que eu vou para o Socorrão. Tem gente que diz que eu sou doido, o irmão João não para mais em casa, o irmão João hoje está aqui, amanhã ele está ali, amanhã ele está lá, mas só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei quanto eu clamei, Senhor, eu não aguento mais. Só eu sei o quanto eu pedi a morte para o Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, para finalizar nessa noite. O Senhor é bom, irmão. O Senhor é bom. E a Bíblia diz que a sua misericórdia ela dura para sempre. Então, entregue os teus caminhos ao Senhor verdadeiramente. Entregue. Nessa noite Ele está batendo na porta do teu coração. A Bíblia diz que nem tudo que nós passamos nós não podemos estar contando para todo mundo. A Bíblia diz que nós temos que fazer, sabe o quê? Entrar para o nosso quarto, fechar nossa porta e confessar ao Pai. Porque muitas das vezes se você for falar algo para alguém, essa pessoa já vai falar para outra pessoa, já vai falar para outra pessoa, quando pensa que não vai estar lhe ajudando, vai estar ainda lhe atrapalhando. Então aqui eu quero dizer para cada um de vocês que saiu da sua casa, do seu comodismo para estar aqui conosco. Jesus, Ele tem um plano de salvação na tua casa, na tua vida, na tua família. Não desiste dos teus filhos.
Não desista do teu casamento. Porque o diabo está aí. Roubar, matar e destruir. Mas com Jesus é diferente. Ele disse que ele veio para dar vida com abundância. Temos luta, irmãos? Não temos. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas ela diz para nós ter bom ânimo, porque ele venceu. Então nós com Jesus também nós somos mais que vencedores. Sabe por que existe luta? Porque se não fosse as lutas, nós não chegaríamos na vitória. Então se a luta está grande na tua casa, você pode preparar o culto de ação de graça, porque a vitória é garantida para o povo de Deus. E eu vejo o culto de ação de graça aqui. Eu vejo o culto de ação de graça aqui no meio desse povo. Sabe por quê? Porque Deus está derramando a bênção aqui neste lugar. Deus está entrando com providência na saúde. Deus está entrando com providência no sistema financeiro. E Deus, ele vai te honrar aqui na terra. Recebi um convite para ir para Caxias. Eu disse, Senhor, estou trabalhando na minha roça, capinando minha macaxeira no sol quente. Essa semana eu não arrumei uma diária com ninguém. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Eu creio que daqui para sexta-feira o Senhor vai entrar com providência e eu vou lá naquela cidade pregar a palavra de Deus lá. Porque